Hoje trago para vocês, uma pequena atividade sobre interpolação geométrica, Vamos à definição. Antes da gente começar a atividade, vamos relembrar aqui o que é uma interpolação geométrica. Então, interpolar meios geométricos é incluir elementos entre dois números de uma maneira que se obtenha uma PG, progressão aritmética. Então, em cima dessa definição, vamos aqui à nossa primeira questão, que diz o seguinte: interpole 4 meios geométricos entre 2 e 486. Então, meios geométricos, esse nome já nos diz que será uma PG. Então, vamos escrever aqui essa PG. Eu tenho ela aqui, o primeiro termo, que é 2. Se eu quero interpolar 4 termos, então, irá ficar 4 termos entre o 2 e o 486, que nesse caso aqui será o último termo dessa PG. Em cima do que está aí no enunciado, nós sabemos o seguinte. Nós sabemos aqui o primeiro termo, A1, que é 2. O sexto termo, A6, que é 486. No caso aqui, o sexto termo ou o enésimo termo. E sabemos que a nossa PG ela tem 6 termos. Ela tem o primeiro termo, que foi dado no enunciado da questão, o último termo, e nós vamos interpolar 4 meios geométricos entre 2 e 486, o que vai totalizar 6 termos. Obtendo esses dados aí, nós vamos aplicar a seguinte fórmula. A n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Quem é a n? O nosso último termo da PG, no caso aqui, o sexto termo, 486. A1, o nosso primeiro termo, que multiplica Q, que a gente não sabe quem é, por isso nós estamos utilizando essa fórmula aqui, porque para nós descobrirmos aqui quem são esses 4 termos, nós vamos precisar descobrir quem é a razão. Então, 2 vezes Q, que é elevado a n, número de termos que é 6, menos 1. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Nós podemos repetir aqui o 486. O 2, que está multiplicando o Q elevado a 6 menos 1, passando para o primeiro termo, vem dividindo 486. E vamos ter aqui Q, que é igual ao expoente 6 menos 1, que será igual a 5. 486 dividido por 2, nós vamos ter 243 igual a Q elevado à quinta potência. Onde Q será igual, observe que o expoente 5, nós passamos aqui para esse membro e vai se tornar a raiz quinta de 243. Para resolver raiz quinta de 243, nós vamos fazer a decomposição em fatores primos. Então, pegamos aqui o 243. Se a gente dividir por 2 não é possível, porque esse número é ímpar. A gente passa para o próximo número primo, que é 3, que vai dar aqui 81, dividido por 3, 27, que dividido por 3 é 9, dividindo por 3 é 3, que dividindo por 3 será igual a 1. Então, nós vamos ter aqui 3 elevado à quinta potência. Portanto, nós vamos ter que a razão Q é igual a raiz quinta de 3 elevado a 5. Então, quando isso ocorre, aplicando a matemática básica, índice do radical 5 igual com o expoente aqui da potência, podemos cortar esse com esse, e o que nos restou foi o 3, portanto, nós temos que a razão será igual a 3. Então, para descobrirmos agora os números que nós vamos interpolar aqui, sabendo que a razão é 3, basta multiplicar esse primeiro termo por 3. Vamos ter 2 vezes 3, 6. Então, multiplicando aqui por 3 novamente, que é a nossa razão. 6 vezes 3, 18. Que multiplicado por 3 novamente, vamos ter aqui 54. E 54 vezes 3, vamos ter
162. Portanto, nós temos aí um APG com os números 2, 6, 18, 54, 162 e 486. E a nossa resposta, portanto, seria aqui a letra C. Indo agora para a segunda questão da atividade, nós temos aqui o seguinte. Entre os números 18 e B, foram inseridos dois termos. Obtendo-se uma PG de razão 3, qual é o valor de B? Então vamos aqui primeiramente escrever essa PG. Vem dizendo aqui, entre os números 18 e B, então o nosso número aí será 18, não é isso? Vamos ter aqui 18, o nosso primeiro número. Foram inseridos dois números. Vamos colocar aqui entre 18 e quem? E B. E aí pergunta qual é o valor de B. O que nós queremos encontrar aqui será, portanto, o valor de B nessa questão. Então vamos aqui interpretar. Olha, se são dois termos entre eles e a razão é 3, qual é o valor de B? Uma questão simples. Olha, quem vai ser A2? O valor de A2 será igual a A1 vezes Q. Quem é A1? 18. Vezes Q, que é 3, 54. Então, nós sabemos que aqui será o valor de 54. Quem vai ser A3? A3 será igual a A2 vezes Q. A2 aqui é 54 vezes Q, que é a razão que é 3. E vamos encontrar a resposta 162. Então, eu sei agora que o nosso termo, terceiro termo aqui é 162. E B, o valor de B, que é o quarto termo, será igual a A3 vezes Q. A3, 162 vezes Q, que é 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, com mais 1, 4. Então, 486. Marcaríamos aqui na questão 2 a letra C. Seguindo agora para a nossa terceira questão, nós temos aí o seguinte. Inserindo-se 4 meios geométricos entre A e 486, obtém-se uma PG de razão igual a 3. Aí vem a pergunta, qual é o valor de A? Vamos lá. Vamos escrever aqui essa PG. Eu vou inserir 4 meios entre A, que é o nosso primeiro termo, e 486. Se eu tenho que inserir 4 termos, então vou deixar o espaço aqui dos 4 termos e colocar o último, 486. Vamos observar o que nós temos aqui de dados. Nós temos aqui N, o número de termos, né? Nós temos aqui, vamos interpolar 4 meios geométricos, temos o primeiro termo e o sexto, então temos uma PG com 6 termos. Temos aqui a razão, que vem dizendo enunciado da questão que é 3, e temos, além disso, o valor do nosso AN, ou A6, que é o sexto termo, que é 486. Então, vamos colocar aqui na fórmula, na formulazinha, AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. AN, ou A6, nesse caso aqui, 486, que é igual a 1, que é A, ou A1, né? Vamos colocar 1, vezes Q, quem é Q? 3, que foi dado no enunciado da questão, elevado a N, que é o número de termos, 6 menos 1. Então, vamos ter aqui que 486 é igual a 1 vezes 3 elevado a 5.
Resolvendo essa potência, vamos ter que 486 será igual a 3 elevado à quinta potência. Quando nós resolvermos, teremos o resultado de 243, que vai multiplicar a 1. Continuando aqui desse lado, pegamos agora o 243, que está multiplicando a 1, e vamos passar para o primeiro membro da equação. Se estava multiplicando, mudou de lado na igualdade, inverte a operação. O inverso da multiplicação é a divisão, portanto, vem para cá dividindo, ficando 486 dividido por 43, que será igual a 1, onde a 1 será igual ao resultado dessa divisão, que teremos 2 como resultado. Portanto, o valor de A pedido no enunciado será 2, e a gente vai marcar aqui a opção B nessa questão 3. Então, nós temos aqui, seguindo adiante, temos agora a questão 4. Ela diz o seguinte: entre os números 1, 64avos e x, foram inseridos 13 meios geométricos. Obteve-se assim uma PG de razão 2. Qual é o valor de x? Olha, vamos escrever essa PG. Eu tenho aqui a PG, o primeiro termo 1,64, o último termo x, e foram escritos 13 meios geométricos entre 1,64 e x. Então aqui nós vamos ter 13 termos, 1,64, 13 meios geométricos e depois o x. Então vamos aqui observar o que nós temos aqui de dados da questão, né? Nós temos aqui o A1, o nosso primeiro termo, 1,64avos. Sabemos aqui o número de termos, n, 13 termos com mais esses dois, vamos totalizar aqui 15 termos. E também a gente tem o seguinte, a n, número de termos, não sabemos aqui o último termo, que é x, né? Ou seja, o nosso último termo, o valor é x, que é justamente o que nós queremos descobrir. Então vamos aqui substituir na formulazinha, onde diz o seguinte, que a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, quem é a n, né? A n será o nosso enésimo termo, ou último termo da PG. No caso aqui, a gente colocará a letra x. A1, o nosso primeiro termo, 1,64avos, vezes Q, que é a razão. Quem é Q? Vem dizendo no enunciado da questão, é PG de razão 2, né? Vamos até colocar aqui o Q também. Tinha aí no enunciado da questão a nossa razão 2. Então, seguindo adiante, quem é n? O número de termos, que é 15 elevado a menos 1. O que é que a gente pode fazer aqui? Eu tenho aqui x, que é igual a 1,64avos vezes 2 elevado a 15 menos 1, 14. Pegamos agora o 64, que está dividido em 1, e passamos para o primeiro membro da equação. Ele vem multiplicando o x, ficando 64x é igual a 1 vezes 2, 2 elevado a 14. A gente agora vai pegar o 64, que está multiplicando o x, e vai passar para o segundo membro da equação, ficando x é igual a 2 elevado a 14 dividido por 64. O que nós vamos fazer agora? Olha, eu tenho aqui uma divisão, toda fração é uma divisão, eu tenho uma divisão de uma potência, 2 elevado a 14 por 64. Então, o que é que nós vamos fazer com 64? Nós vamos decompor o 64 em fatores primos, para que a gente consiga também representar ele em forma de uma fração. No caso, o 64 aqui é par, a gente pode dividir por 2,
que vai ser 32, dividido por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2 é 2 e por 2, 1. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 64 transformado em uma potência de base 2, nós vamos ter 2 elevado a 6. Ou seja, a gente podemos reescrever isso aqui da seguinte maneira: 2 elevado a 14 dividido por 2 elevado a 6. Então, aplicando a regrazinha de divisão, né? Divisão de potências de mesma base. Ó. Eu tenho aqui a primeira potência com base 2, a segunda potência também com base 2. Então, divisão de potência de mesma base, repetimos a base e subtraímos os expoentes. Portanto, ficará x é igual a 2 elevado a 14 menos 6. E 14 menos 6 eu vou ter que x é igual a 2 elevado a 8. Resolvendo essa potência, 2 elevado a 8, nós vamos encontrar o resultado de 256. Portanto, o valor de x na questão 4 será 256 e a gente marcaria a letra E, a opção. Vamos seguir adiante. Vamos agora para a nossa questão 5. Nós temos aqui a seguinte questão: inserindo ou interpolando três meios geométricos, e toda vez que você ouvir, que você tiver uma questão, esse nome aqui, ó, meios geométricos, você já sabe que estamos falando de uma PG. Então diz o seguinte: inserindo ou interpolando três meios geométricos positivos entre 2 e 62, obtemos a PG. Vamos escrever a PG. Quem é o primeiro termo? 2. Quantos meios geométricos nós vamos interpolar? 3. Então, vamos deixar o espaço dos 3 meios geométricos. E o último termo, 162. Vamos agora observar e ver os dados que nós temos aqui. Ó. Nós temos o primeiro termo, A1, que é 2. Nós temos o enésimo termo ou o quinto termo da PG aqui. Vou representar aqui por AN, que é 162. Temos o número de termos, que é 5. O primeiro e o último termo, com mais os 3 meios geométricos, que é 5. E o que é que pede o enunciado da questão? Obtemos a PG. Nós temos que descobrir aqui quem são esses 3 meios geométricos. Para descobrir, nós vamos ter que descobrir a razão, né, que é o número que multiplicará o primeiro termo para achar por segundo, para achar o segundo termo e assim sucessivamente. Então, aplicando a formulazinha, AN, que é igual a A1 vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. Fazendo as substituições, o nosso enésimo termo ou último termo, 162, que é igual a 1, que é o primeiro termo, 2, vezes Q, que nós não sabemos quem é, que é justamente o que nós estamos procurando, repetimos, N, o número de termos 5, menos 1. Em seguida, esse 2 está multiplicando o Q, ó, eu vou jogar ele para o primeiro membro da equação, ele vai vir dividindo. Então, 162 dividido por 2, que é igual a Q elevado a 5 menos 1, 4. Onde 162 dividido por 2, encontramos que 81 é igual a Q elevado à quarta potência. Dando continuidade, ó, eu vou passar esse expoente da potência para o outro membro da equação. E ele vai vir em forma de raiz quarta, ficando Q é igual a raiz quarta de 81. Então, para a gente saber quem é a raiz quarta de 81, nós vamos simplificar. 81 é um número ímpar, então vamos dividir pelo menor número ímpar, primo, que é 3.
81 dividido por 3, 27. Que dividido por 3 é 9. Dividido por 3 é 3. Que dividido por 3 é 1. Encontramos aqui, portanto, que 81 decomposto em fatores primos, teremos 3 elevado à quarta potência. Então, teremos que Q é igual a raiz quarta de 3 elevado a 4. Então, a gente já viu que quando o índice do radical é igual ao expoente da potência, cortamos esse com esse e temos que Q, que é a razão, é igual a 3. Então, para saber agora quem é os outros números, basta a gente agora multiplicar pela razão que é 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. E 18 vezes 3, 54. Portanto, nós temos aí a PG com os números 2, 6, 18, 54 e 162. Resposta alternativa correta, letra A. Chegando aqui agora a nossa última questão da atividade, temos aí a questão 6, que diz o seguinte: quantos meios geométricos devemos inserir entre 1/8 e 32, de modo que a sequência obtida tenha razão 2? Então, o primeiro passo é a gente observar aqui os dados que nós temos. Nós temos aqui A1, o primeiro termo, que é 1/8. Temos a N, que é 32, o nosso último termo da PG. E temos aqui a razão, representada pela letra Q, que é 2. De posse desses dados, nós vamos substituir na fórmula, onde temos aqui a fórmula N é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, quem é a N? A N é o nosso último termo, que é 32. A 1, o nosso primeiro termo, que é 1/8, vezes Q, que é 2, elevado a N, que é o nosso número de termos, que nós não sabemos quem é, então vamos repetir ele aqui, menos 1. Vamos fazer o que agora? Pegar o 8, que está dividindo 1, e jogar para o primeiro membro da equação. Ele vai passar a vir multiplicando o 32. Temos agora 32 vezes 8, que é igual a 1 vezes 2, 2 elevado a N menos 1. Fazendo aqui essa multiplicação, 32 vezes 8, vamos encontrar 256, que é igual a 2 elevado a N menos 1. Então, o que é que nós vamos fazer aqui num caso como esse? Nós vamos fazer agora a decomposição em fatores primos do número 256. Ou seja, nós iremos transformar esse 256 em uma potência de base 2 também. Então, 256, por ser par, nós podemos dividir pelo menor número primo, que é 2. E 256 dividido para 2, 128. Dividido para 2, 64. Dividido para 2, 32. Que dividido para 2 é 16. Dividido para 2, 8. Dividido para 2, 4. Que dividido para 2 é 2. E aí 2 dividido para 2, 1. Vamos observar aqui quantas vezes o 2 apareceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 256 decomposto em fatores primos, a gente pode reescrever o número 256 como uma potência de 2 elevado a 8, ficando da seguinte forma: 2 elevado a 8, que é igual a 2 elevado a N menos 1. Agora, para a gente resolver essa questão, a gente vamos considerar somente a parte dos expoentes. Então, ficou 8 é igual a N menos 1. Onde 8, o menos 1 aqui eu passando para o primeiro membro, vai ficar 8 mais 1 é igual a N.
onde n será igual a 9. Ou seja, nós temos, neste caso aí, o número de termos dessa PG que é igual a 9, que foi o que foi perguntado aí na questão, né? Quantos meios geométricos devemos inserir entre 1/8 e 32? Nessa questão, é importante observar um detalhe interessante. O que nós achamos aqui foi o número total de termos, que é 9. O que a questão pede é quantos meios geométricos devemos inserir. Olha, se o número total de termos é 9, e nós temos o primeiro termo que é 1/8 e o segundo termo que é 32, são os termos conhecidos, então o que nós devemos fazer é simplesmente isso, 9, que é o total de termos, menos 2, que será os termos que nós temos conhecido. Então nós vamos interpolar 7 meios geométricos nessa PG. Portanto, a resposta aqui seria a letra B na questão 6. Chegamos ao fim da nossa atividade de mais uma aula.